paz do Senhor a todos. Amém. Eu creio que Deus já começou fazendo milagres nessa noite. O Senhor, Ele já fez milagres na minha vida de cura. Quando eu tiver oportunidade, se eu tiver ainda hoje, eu faço um breve relato. E creio que o Senhor já fez milagres de cura na vida de cada um de vocês que estão aqui. Porque nós somos testemunhos vivos daquilo que o Senhor faz. Deus abençoe, irmão. Dando continuidade ao que está sendo pregado a respeito dos milagres de Jesus no livro de João, eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 até o 15, amém? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com cinco entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali acostumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que descia ali, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar-são? O homem respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. E respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos aqui diante de uma cura, uma das curas, que o nosso Senhor Jesus fez. Nós estamos diante de um cenário, irmãos, que um homem havia à espera de um milagre durante 38 anos. Esse homem, ele ficou por 38 anos no tanque chamado Tanque de Betesda, que no hebraico significa Casa de Misericórdia. E quando a gente vai lendo o texto aqui, a gente consegue entender algumas coisas, Nessa época, havia uma lenda que dizia que a primeira pessoa que havia um anjo que agitava as águas do tanque de tempo em tempo, e o primeiro que descesse seria curado. Mas isso era apenas uma lenda, não há relatos a respeito de curas nesse tanque. E o primeiro ponto que me chama a atenção aqui, nessa passagem, é que o fato desse lugar ser chamado Tanque de Betesda. E Tanque de Betesda significa Casa de Misericórdia. E no versículo 6 e 7, a gente pode ver, lendo aqui no versículo de 6 e 7, Jesus fala: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava ele há muito tempo, disse: Queres ficar são? E o enfermo respondeu que não tinha ninguém que o levasse até o tanque. E aí eu fiquei
mastigando essa palavra, essa mensagem, né? Esse homem ficou por 38 anos esperando pela ajuda humana, por uma ajuda, por um auxílio que nunca chegou, né? Esse homem, irmãos, eu acredito que dentro dele havia esperança. Porque se a pessoa não tem esperança, ela não fica 38 anos no lugar esperando por um milagre. Então eu quero dizer para você nessa noite, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração durante esses dias. Que independente do tempo, independente da espera, Jesus sempre chega no momento certo. Amém? A espera desse homem foi durante 38 anos e eu levantei alguns pontos, né? O primeiro que me intrigou foi a casa ser chamada de misericórdia. E aí me traz a uma reflexão. Nós precisamos, ainda que esse homem tivesse uma crença em uma lenda, né? Que o anjo agitaria água, ele ficou esperando durante 38 anos. Ele esperou por alguém. E aí eu me perguntei, será que eu estou sendo casa de misericórdia na vida de alguém? Será que quando as pessoas me veem, elas me veem como apoio, como casa de misericórdia? Será que eu tenho sido referência de misericórdia na vida das pessoas? Ou eu tenho simplesmente ignorado? Eu vejo alguém ali precisando da minha ajuda e eu fecho os meus olhos, eu tampo os meus ouvidos. Essas palavras, irmãos, foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu trabalho com vidas, eu trabalho na área da saúde, então assim, eu não consigo fechar os meus olhos. Eu não consigo fechar os meus olhos para aquilo que eu estou vendo diante de mim. E essa noite o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos, para que nós possamos ser casa de misericórdia. Quando alguém ligar para nós, a gente ter sempre uma palavra, a gente acolher a pessoa, né? Independente se ele tem esperança do jeito que ele está, se ele está num lugar há 38 anos, se é 40, isso não importa. O importante é que nós sejamos casa de misericórdia. E a obra começa dentro da nossa casa. A obra se espalha dentro da igreja, dentro do ministério. Nós precisamos ter um olhar ampliado, um olhar espiritual ampliado para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. E que ao olhar para nós, as pessoas falam assim, não, ali tem um escolhido de Deus. Ali realmente é um crente fiel que preserva a palavra de Deus. Nós precisamos ser essa referência. Pensando ainda, né, que o homem havia falado, que isso me intrigou bastante, que ele não tinha ninguém para levar. E durante 38 anos, quantas pessoas passaram por ali, né? E tem um fato muito importante que a Bíblia narra aqui para nós, que o Evangelho de João narra, é que Jesus sabendo, né? Jesus vendo. Jesus sabendo que este homem estava ali há muito tempo. E eu me lembrei da pregação que o Steve fez, que Jesus era e é, né, 100% homem, 100% Deus. Jesus sabia, Jesus estava subindo para Jerusalém. Mas a palavra relata aqui que Jesus, ele sabendo que ali havia um homem, 38 anos enfermo, ele passou por lá. Esse mesmo Jesus que passou por lá, ele está passando aqui nessa noite nas nossas vidas, amém? Esse mesmo Jesus que curou, ele está aqui hoje, ele quer curar as nossas deficiências e as nossas dificuldades, amém? O segundo ponto que me chamou bastante atenção, irmãos, foi o fato dos judeus da época falarem para o paralítico, né? Quando ele estava levando a maca dele, os judeus falaram assim, não te é lícito levar essa maca no sábado, porque ele tinha sido curado, e Jesus disse, pega a sua cama, pega o seu leito e anda. E esse homem obedeceu à voz do Senhor e foi levando a sua maca. Quando os judeus viram, eles indagaram. Os judeus, eles acreditavam, nessa época, né, acreditava-se ainda que o sábado deveria ser guardado não fazendo tarefa alguma. Eles tinham um entendimento que era distorcido daquilo que o próprio Deus queria, né?
quando na verdade guardar o sábado é a gente separar um dia, né, para o Senhor da semana. Se você não pode congregar no sábado, congrega no domingo, congrega na segunda, né? Eles tinham essa visão distorcida. E eu ali, quando eu li essa palavra, o Senhor falava no meu coração: eu curei no sábado porque eu queria libertar esse povo desse cativo. Porque não tem dia para eu curar. Eu curo na segunda, eu curo na terça, eu curo na quarta, eu curo na quinta. O Senhor, Ele é o Senhor de todos os dias. A gente pode ver isso, irmãos, lá no livro de Marcos 2, versículo 27, né? Onde fala a respeito do sábado. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, Jesus, Ele tem liberdade de curar no dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Nós só precisamos estar em prontidão, esperando o Senhor chegar. Amém, irmãos? Um outro fato aqui muito importante, irmãos, é que por conta desse sábado, por conta do dia de sábado, por conta dessa lenda que era tão forte naquela época, né? A gente vê aqui, né, que os judeus indagam o paralítico e falam assim: hoje é sábado, não é lícito você levar a sua cama. Ele fala no versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Aí assim, a impressão que dá é que os judeus, eles prezavam mais a tarefa diária, né? Eles valorizavam mais a tarefa diária do que a própria cura. Eu fiquei pensando, se Jesus estivesse passando por aqui, se eu iria olhar algum tipo de tarefa, eu ia seguir aquele homem e aonde ele estivesse, né? Então a gente precisa aprender a olhar mais um pouco aquilo que Jesus está fazendo, os milagres que Ele está fazendo, e não somente como está sendo feito, quem é a pessoa, quanto tempo faz, porque Jesus, Ele é o Senhor de todos os dias, amém? E um terceiro ponto, irmãos, que me chama a atenção, é no versículo 14 e 15. Fala assim: depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que está ação, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou que Jesus era o que curara. Jesus encontrou esse homem depois, irmãos. Esse homem, a palavra fala que encontrou no templo. Aqui não relata o que esse homem estava fazendo, mas o Senhor advertiu ele. Jesus curou, né? Jesus encontrou ele no templo mais tarde, e Jesus advertiu: olha, eu estou vendo que você está curado. Não volte a pecar, para que não te aconteça algo de pior. Aí no 15 fala que aquele homem foi, e ele anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Então, irmãos, esse homem, a gente não sabe, né? O texto não relata o que ele estava fazendo, mas se o Senhor advertiu, é porque alguma coisa do agrado do Senhor ele não estava fazendo. E aqui fala que ele voltou e anunciou aos judeus que Jesus foi o que tinha sido curado, que Jesus tinha o curado. E o que eu deixo para os irmãos nessa noite, né? Para a nossa aplicação diária. Né? Eu acredito que nós todos temos um testemunho de vida, um testemunho de cura. E independente, irmãos, do tempo da espera, 38 anos, né? É muito tempo. 38 anos esperando que alguém faça algo por mim. 38 anos esperando que alguém me pegue no colo e me coloque no tanque. 38 anos esperando que cada vez o anjo agitava e alguém descia na minha frente. E hoje nós temos a oportunidade de olhar para Jesus, porque Ele que curou aquele homem. Ser casa de misericórdia é bênção, ser apoio para o irmão é bênção,
Mas a gente só vai conseguir ver o milagre quando a gente encontrar um homem chamado Jesus. Nós não estamos esquecidos, viu? Aquele homem ficou 38 anos naquele tempo. Só ele sabe o que ele passou, né? Às vezes só nós sabemos o tempo da espera. Às vezes o tempo da espera, ela quer apagar aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Mas não desista. Esse homem, ele não desistiu. Por isso que ele alcançou a misericórdia. Jesus estava subindo para Jerusalém. E Jesus, ele lembrou que tinha alguém esperando há 38 anos, ele passou naquele tempo. Ele manifestou a glória e a graça dele, a misericórdia. Uma outra reflexão para nós também é que não existe nenhuma autoridade acima de Deus, acima de Jesus. Naquela época, os judeus queriam anular. Se eles pudessem, eles anulariam aquilo que Jesus fez, o milagre que Jesus fez. Mas estou aqui para falar para vocês hoje o que o Senhor falou para mim. Não existe nenhuma autoridade acima de Deus que possa anular aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele já fez na sua vida, aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Ninguém vai anular. Ninguém vai anular. Independente do tempo da espera. Refletindo no último versículo, quando o homem fala que ele foi lá e contou o testemunho dele, né, para os judeus. Até então ele não havia contado. E no último versículo 15 ele fala que ele foi lá e contou para os judeus. E o que eu queria dizer para os irmãos? Quando Jesus chega nas nossas vidas, as dificuldades viram testemunhos. Esse homem virou um grande testemunho daquilo que Jesus é. Então, as nossas dificuldades vão nos levar a ser testemunhos para outras pessoas. Aquilo que você fala que hoje está te atrapalhando, está te incomodando, eu não vou aguentar, eu não vou resistir, é mais um dia difícil, eu não vou suportar, está demorando muito, eu preciso de um milagre, o Senhor me socorre. É testemunho, irmão. Vai virar testemunho em nome de Jesus. Vai virar testemunho, amém? Eu gostaria de encerrar por aqui a mensagem, tá? Espero que o Senhor tenha falado para